Desemprego cai para 9,3% no Brasil em 2022, o menor patamar em 7 anos. Volta da cobrança de impostos sobre gasolina e etanol deve ser anunciada hoje à tarde. E você vai ver também. Alexandre de Moraes manda soltar mais de 100 presos pelos atos do dia 8 de janeiro, em Brasília. Chuvas continuam a causar estragos no litoral norte. Rodovia Rio Santos registra novas quedas de barreiras em São Sebastião. Membros da OTAN concordam com a entrada da Ucrânia na aliança, mas secretário-geral afirma que esse é um projeto a longo prazo. Uma paixão que não mede esforços. Torcedor com microcefalia realiza o sonho de assistir ao jogo do Flamengo no estádio. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E olha só, o Brasil encerrou o ano de 2022 com a menor taxa de desemprego desde 2015. Segundo o IBGE, as perdas com a pandemia foram totalmente recuperadas pelo mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,9% no trimestre imóvel de outubro a dezembro de 2022, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Essa é a menor taxa para o mesmo trimestre de referência desde 2014, quando foi de 6,6%. Além disso, o IBGE divulgou a taxa média anual de desemprego para o ano de 2022, que foi de 9,3%. Esse também é o menor patamar médio anual desde 2015. E a população desocupada chegou a 8.600.000 pessoas no trimestre encerrado em dezembro. Trata-se de um recuo de 9,4% contra o trimestre terminado em setembro, ou 888.000 pessoas a menos entre os desocupados. Para o IBGE, são classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho, mas que geram rendimentos para o domicílio. O contingente médio anual da população ocupada, aquela que exerce atividade profissional formal ou informal, também cresceu 7,4% em comparação com 2021. Um incremento de mais 6.700.000 pessoas, chegando a 98 milhões de trabalhadores. Mas o país atingiu um número recorde de empregados sem carteira assinada, 12.900.000 trabalhadores nesta condição de informalidade, cerca de 1.700.000 a mais que em 2021, o que representa um aumento de 14,9%. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de uma cerimônia para recriar o Conselho para Combate à Fome. Além disso, também edita 2 medidas provisórias que reformulam o programa Bolsa Família e estimulam a agricultura familiar. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, é um espaço institucional para o controle e monitoramento de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Em 2022, estudos sobre o avanço da fome no Brasil trouxeram resultados divergentes sobre o número de pessoas em situação de insegurança alimentar. Enquanto a agência da ONU aponta cerca de 15 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, a rede Pensan estima 33 milhões. Já de acordo com o FGV Social, seriam cerca de 77 milhões de pessoas com algum nível de insegurança alimentar no país. As duas ações são ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Social, comandado pelo ministro Wellington Dias, e têm impacto direto no combate à pobreza extrema no país. A primeira medida provisória reformula o principal benefício social brasileiro, que volta a se chamar Bolsa Família. A outra medida envolve o Programa de Aquisição de Alimentos, que tem como objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. E na cerimônia de reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, o presidente Lula falou que muita gente tem vergonha de dizer que não tem o que comer. E se tem gente com fome, há algo errado.
Porque é verdade que se nós produzimos alimento demais no planeta Terra, e se nesse país a gente produz alimento demais, e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro para comprar o que comer. E olha, eu mudo de assunto agora para falar que o Supremo Tribunal Federal deve julgar os militares envolvidos nos ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo a Polícia Federal, há suspeitas de omissão do Exército. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o Supremo Tribunal Federal a investigar e julgar militares suspeitos de envolvimento nos atos que resultaram na invasão da sede dos três poderes em 8 de janeiro, em Brasília. Ele também abriu investigação sobre a possível participação de membros das Forças Armadas e da Polícia Militar do Distrito Federal. Moraes tomou a decisão ao analisar um requerimento da Polícia Federal para investigar eventuais crimes cometidos por militares. O ministro disse que a PF justificou que policiais militares ouvidos na Operação Lesa Pátria indicaram uma possível participação ou omissão dos militares do Exército Brasileiro, responsáveis pelo Gabinete de Segurança Institucional e pelo Batalhão da Guarda Presidencial. Ao afirmar que a competência para investigação e julgamento dos militares é do Supremo Tribunal Federal, Moraes estabelece que esse não é um caso para a Justiça Militar. O ministro afirmou que os crimes em questão estão todos previstos no Código Penal e que a lei não faz distinção entre os investigados civis ou militares. E a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a manutenção da prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A PGR explicou que a minuta encontrada na casa de Anderson Torres estava em uma pasta do governo federal e não seria jogada fora. E a pedido da Polícia Federal, Moraes prorrogou o inquérito contra o ex-governador Ibanez Rocha e contra o próprio Anderson Torres no STF por mais 60 dias. E ainda falando sobre esse assunto, o ministro Alexandre de Moraes mandou soltar mais de 100 presos após os ataques às sedes dos três poderes. Cerca de 800 pessoas continuam presas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de pessoas que foram presas após o episódio de depredação das sedes dos três poderes em Brasília. A medida vai beneficiar presos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Ceará, Pernambuco e Bahia. Eles vão poder retornar para suas cidades de origem, mas vão ser monitorados por tornozeleira eletrônica. Além disso, foram adotadas medidas cautelares a serem cumpridas pelos liberados da Justiça, como passaportes cancelados, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana sem acesso às redes sociais e também estão proibidos de se comunicar com outros investigados. Com isso, dos 2.400 presos entre os dias 8 e 9 de janeiro por causa dos atos, cerca de 800 continuam em unidade prisional. Moraes tem decidido liberar aqueles que foram detidos por condutas consideradas menos graves. Alexandre de Moraes já havia liberado outros presos após audiência de custódia e também indivíduos com enfermidades e outras pessoas em decisões individuais. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva debate nesta terça-feira com ministros do governo e com o presidente da Petrobras a reoneração dos combustíveis. De acordo com um anúncio feito ontem pelo Ministério da Fazenda, já está certo que a gasolina subirá mais que o etanol. O aumento das alíquotas está sendo discutido entre o secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, e a diretoria da Petrobras. A assessoria de imprensa informou também que a alíquota da gasolina subirá mais que a do etanol, alinhada com o princípio de onerar mais os combustíveis fósseis. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do Programa de Integração Social, o PIS, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS,
para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha. Em janeiro deste ano, o presidente Lula assinou uma medida provisória que previa a reoneração da gasolina e do etanol a partir de 1º de março e a dos demais combustíveis em 1º de janeiro de 2024. Só em janeiro, segundo cálculos da Receita Federal, o governo deixou de arrecadar 3,75 bilhões de reais com a prorrogação da alíquota zero. E os aumentos começam a valer já a partir de amanhã, dia 1º de março, mas o que todos nós queremos saber é como essa decisão vai impactar o bolso dos consumidores e a economia como um todo. Para entender melhor o que está por vir, vamos conversar agora com o Rafael Imediato, que é educador financeiro e administrador. Uma ótima tarde para você, Rafael. Seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos debater um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, Rafael. O prazer é nosso. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. E, Rafael, de acordo com uma projeção da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, ou seja, especializada no setor, o fim da desoneração pode levar a um aumento de 69 centavos no litro da gasolina e 24 centavos no etanol. Na prática, o que essa alta vai significar para o bolso do consumidor? Olha, no curto prazo, inevitavelmente, isso vai impactar de forma negativa o aumento de gasto com combustível na renda familiar, né? Principalmente a classe média. Segundo alguns órgãos de pesquisa, as famílias que ganham entre R$ 2.862 e R$ 14 mil têm um gasto aí de até 4% da sua renda com combustível, o que pode vir a aumentar nesse primeiro momento com a reoneração dos impostos. E, Rafael, com essa diferença entre o álcool e a gasolina, a tendência é que os motoristas migrem, então, para o etanol. Isso não poderia, então, gerar um efeito em cadeia, segundo a lei da oferta e da procura? Ótima pergunta. De fato, isso pode vir a acontecer, mas eu acredito que não vai se prolongar por muito tempo, né? Até porque existe uma característica individual de cada motorista do que faz mais sentido de utilizar. É claro que existem diversos fatores, mas um que a gente pode levar em consideração, quando a gente tem o preço do etanol 75% mais barato do que a diferença do que a gasolina, faz mais sentido usar o etanol. Caso contrário, não. E a gente sabe que mesmo com a desoneração, a gente tem, por tomada de decisão, os postos de combustíveis aumentarem demanda, o que faz mais sentido para eles. Então eu acredito que isso pode vir a acontecer no primeiro momento, mas não vai se prolongar por muito tempo. Legal. E, Rafael, por outro lado, os economistas projetam que a volta dos impostos sobre os combustíveis pode aumentar a inflação em 1% a partir de março, aí como reflexo. Quais os produtos e serviços que podem ter alta, né, serem afetados pelo preço? Kleber, isso a gente já viu acontecer no ano passado, né, com outros itens que vieram acontecer, mas a gente sabe que agora o que pode vir a ser mais impactado são os bens de consumo e os alimentos, né, infelizmente. E aí que entra o maior perigo que a gente tem de segunda ordem, que é vai impactar a classe mais pobre, né, que é a classe que mais utiliza da sua renda, até 22% a 25% da sua renda para compra de alimentos. Então aqui que está o maior perigo desse aumento da inflação. Inevitavelmente a gente vai ter essa inflação em março, mas depois ela pode vir a ser controlada, né? Então acho que no curto prazo o impacto vai ser maior, mas esse cenário ele acaba sendo positivo no longo prazo, uma vez que a gente tem uma maior estabilidade econômica e financeira e fiscal, nesse caso isolado na parte dos impostos do combustível. E apesar de tudo, o governo anunciou que a reoneração será um processo gradativo. Isso deve dar um respiro para o consumidor? Olha, eu acredito que ainda tem muita coisa que pode vir a acontecer, né? Principalmente com as tomadas de decisão, caso a Petrobras tenha que ajudar também nesse valor da desoneração dos impostos. Acho que o impacto ele pode sim a ser gradativo, isso pode ajudar no bolso do consumidor em primeiro momento, tá? Dar um respiro de fato, mas inevitavelmente a projeção é que até o final do ano a gente vai ter a sua totalidade dos impostos, seja a parte fiscal, federal e dos estados também volte a ser cobrado. Então, por mais que agora seja gradativo, até o final do ano é possível que a gente volte com o valor total a ser cobrado nos combustíveis. Tá certo, nós conversamos com o Rafael Imediato, educador financeiro, que trouxe para a gente, nos ajudou a entender o que muda a partir de amanhã com a volta da cobrança dos impostos sobre os combustíveis. Muito obrigada pela sua participação e até mais.
Tchau, tchau. Boa tarde. E veja a seguir, membros da OTAN concordam com a entrada da Ucrânia na aliança, mas o secretário-geral afirma que esse projeto é a longo prazo. E você confere a história de uma paixão que não mede esforços. Torcedor com microcefalia realiza o sonho de assistir ao jogo do Flamengo no estádio. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h21 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaque nacional. E olha só, as chuvas não dão trégua no litoral norte de São Paulo. A rodovia Rio-Santos ficou interditada por pelo menos 3 horas na última noite, após novas quedas de barreiras e também de árvores em São Sebastião. A via chegou a ficar totalmente interditada, mas pela manhã o tráfego de veículos foi parcialmente liberado. Equipes continuam os trabalhos nos locais para desobstrução total da rodovia. As chuvas que atingiram São Sebastião na noite desta segunda-feira causaram novos registros de queda de barreiras e árvores na rodovia Rio-Santos. Há mais de uma semana, a cidade sofre com as consequências dos temporais e o registro de mortes. De acordo com a Defesa Civil Estadual, os deslizamentos de terra aconteceram no quilômetro 134. Já as quedas de árvores foram nos quilômetros 132 e 138. Os trechos ficam próximos à região das praias Toque-Toque e Barequeçaba. Os locais chegaram a ser interditados totalmente, mas depois foram liberados de forma parcial e com faixa reversível. Nesta manhã, equipes do DER e da Defesa Civil seguiam nas regiões atingidas, limpando a estrada para desobstruí-la totalmente. O monitoramento continua, já que a chuva persiste nos últimos dias e as encostas seguem com risco de deslizamentos. Olha, e as equipes de resgate entram hoje no 10º dia de buscas e os trabalhos se concentram na região da Baleia Verde, que fica na Costa Sul. Os bombeiros procuram o último desaparecido após as fortes chuvas. O litoral norte já registrou 65 mortes. E agora vamos de destaque internacional. Os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, concordaram com a entrada da Ucrânia na aliança. Mas, segundo o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, o ingresso do país é um projeto a longo prazo. Vamos conferir. A entrada da Ucrânia na organização é considerada uma linha vermelha absoluta para Moscou, que usou exatamente essa possível adesão para justificar a invasão. Aliados da OTAN concordaram que a Ucrânia vai se tornar membro da aliança, mas, ao mesmo tempo, é uma perspectiva de longo prazo. A questão agora é garantir que a Ucrânia vai prevalecer como uma nação soberana e independente e, por isso, precisamos apoiar a Ucrânia. Stoltenberg também afirmou que chegou a hora de Turquia e Hungria ratificarem a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN. Os dois países são os únicos dos 30 membros da organização que ainda não validaram a entrada dos dois países nórdicos na aliança. No calor da guerra na Ucrânia, Suécia e Finlândia pediram para aderir à aliança, o que encerraria décadas de neutralidade militar, mas Ankara bloqueia, em particular, a adesão de Estocolmo. E agora vamos falar de esporte. Hoje é dia de decisão. O Flamengo recebe o Independente Del Valle pelo segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. A partida acontece hoje às 9h30 da noite no Maracanã. Após ter perdido o primeiro jogo no Equador por 1-0, o rubro-negro precisa vencer por 2 gols de diferença para conquistar o primeiro título na temporada. E a novidade é a volta do atacante da seleção Pedro, que se machucou na primeira partida da final na semana passada. E o desafio será enfrentar o bom time do Del Valle, que vem se destacando no continente nos últimos anos. Só para a gente lembrar, os colombianos ganharam 2 das últimas 4 edições da Sul-Americana. E um torcedor muito especial espera pelo título do Flamengo hoje. O nome dele é Gabriel Cândido. Ele tem 25 anos e foi diagnosticado com microcefalia e, por isso, tem uma vida cheia de limitações. Ótima e linda história, né, Denise? Porque
No último sábado, o Gabriel superou todas essas dificuldades e realizou um sonho. Ele assistiu um jogo do Flamengo pela primeira vez no estádio. Um esquema especial com médicos e enfermeiros teve que ser montado. Mas no final, a vitória foi do Flamengo e principalmente do Gabriel, né, Dani? Vamos ver? Pois é. A agitação nos vestiários foi grande no último jogo do Flamengo. Mas o centro das atenções não era nenhum jogador. O dia foi do jovem Gabriel Cândido, de 25 anos. O rapaz, diagnosticado com microcefalia, é um torcedor rubro-negro apaixonado. E no sábado assistiu um jogo no estádio pela primeira vez. Um esquema especial com médicos e enfermeiros foi montado por causa das limitações do Gabriel. A iniciativa foi da equipe médica que cuida do rapaz. E no final tudo deu certo. O Flamengo ganhou do Botafogo por 1-0 e todos os jogadores fizeram questão de cumprimentar e tirar fotos com o Gabriel. Afinal, a grande vitória do dia foi dele. Bom, e Dani, nossa torcida é que o Flamengo represente bem o Brasil e vença hoje, né? Pois é, para a alegria do Gabriel e da nação rubro-negra. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Mas continue ligado que às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.